Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria através da nossa transformação. E agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. E não podemos deixar de agradecer aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, e a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima, o capítulo de número 13, que tem como título Como Tratar Médiuns. Então aqui Humberto de Campos, juntamente com Chico Xavier, nos traz orientações acerca do uso da instrumentalidade mediúnica, o uso da ferramenta mediúnica, que muitos de nós temos à nossa disposição, quiçá a maioria, ou todos nós, porque conforme Kardec nos fala nas obras que compõem a codificação da doutrina espírita, todos nós somos médiuns, em um grau maior ou menor. Agora, aqueles que vêm naquela condição de missionários nesse campo da mediunidade, são poucos e são raríssimos, conforme veremos aqui nas palavras de Humberto de Campos, são raríssimos aqueles que conseguem realmente colocar em prática este belíssimo trabalho de iluminação de vidas, que é este intercâmbio entre mundo material e mundo espiritual, porque o médium é este instrumento que faz esta ponte, esta ligação, mundo físico e mundo extrafísico, ou terra e mundo espiritual. Mas antes de começarmos aqui, nas palavras de Humberto de Campos, faremos leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, quando ele nos fala da seguinte maneira, na mensagem de número 150. Quando der uma esmola, não anuncie a todos. E aí ele repete aqui palavras de Jesus, não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. Assim também é no campo mediúnico. O médium não tem que estar anunciando aos quatro ventos os trabalhos mediúnicos que ele está realizando, se vangloriando dos trabalhos mediúnicos que realiza. E aí ele diz na sequência, Pastorino, ajude sem alarde, para não humilhar aquele a quem sua generosidade ajudou. Respeite o próximo e ajude sempre, mas em silêncio, porque o Pai que vê no segredo o recompensará muito mais do que o reconhecimento público que tiverem seus atos. Então, sem sombra de dúvida, que nós não precisamos do reconhecimento público. O que precisamos é do reconhecimento da nossa própria consciência, de termos ali a consciência tranquila em relação ao dever cumprido
Assim também é o reconhecimento de Deus, já que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. E aqui chegamos, fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino e chegamos nas palavras de Humberto de Campos, neste capítulo de número 13, como tratar médiuns. E aí ele nos diz da seguinte maneira: você pergunta a mim, espírito desencarnado, qual a maneira adequada de tratar os médiuns? Alega que muitos passaram por seu clima individual sem que pudesse compreendê-los. Começam a tarefa entusiásticos e rápidos, abandonam a sementeira, ou seja, da mesma forma que começou, rapidamente a maioria abandonam o campo de trabalho, abandonam a sementeira. Alguns sustentam o serviço por algum tempo, outros, contudo, não vão além de alguns meses. Muitos se afastam, discretos, recuando deliberadamente, ao passo que outros tantos resvalam monte abaixo, atraído por fantasias tentadoras. Então aqui Humberto de Campos faz um resumo do trabalho mediúnico aqui na Terra, que muitos começam o trabalho e rapidamente eles abandonam, outros seguem ali por alguns meses, outros se esforçam um tanto mais e vai um pouco adiante, e outros descem ladeira abaixo. Então aí ele nos faz este resumo, que muitos também estão ali executando o trabalho e vão recuando, vão se afastando, até desaparecerem, sem dar notícia em relação ao motivo que levou ou que os levaram ao abandono das tarefas. E aí ele diz na sequência que, afirmando seu amor à doutrina, que nos irmana agora, você indaga com franqueza como tratar essa gente para que o espiritismo não sofra hiatos nas demonstrações da sobrevivência? Então aqui ele faz um questionamento, como se estivéssemos fazendo o questionamento a ele, como tratar os médiuns para que a doutrina não sofra este hiato ou fique este espaço vago em relação a esta demonstração da sobrevivência, já que estes trabalhos mediúnicos que são realizados é uma demonstração prática da sobrevivência da alma, da imortalidade, da comunicabilidade do espírito que deixou o corpo físico aqui com o mundo físico, através desta instrumentalidade mediúnica. E aí ele acrescenta na sequência, falando acerca dele próprio. Então ele diz que não tenho pretensões a ensaísta de boas maneiras. Então aqui ele fala que não tem a pretensão de escrever um ensaio de boas maneiras mediúnicas. E aí ele acrescenta que mal criado quanto tenho sido, falece-me recurso para escrever códigos de civilidade, mesmo no outro mundo. Então aqui ele se classifica como sendo ainda uma pessoa sem educação, um espírito, uma entidade sem educação que ainda age de forma mal criado. Não seria ele, diz Humberto de Campos, que iria escrever um código de civilidade acerca de mediunidade. Mas aí ele acrescenta: creio todavia que o médium deve receber tratamento análogo ao que proporcionamos a qualquer ser humano normal. Então aqui ele deixa a sua opinião, que também é a minha opinião, que aquele que está com a incumbência, que veio com a missão, com a tarefa mediúnica, com este algo a mais para executar aqui na Terra, este sexto sentido, ele não deve e não pode
ser tratado de forma diferente. Ele tem que receber o mesmo tratamento que proporcionamos às pessoas ditas comuns, às pessoas normais, porque ele também ou ela é uma pessoa comum, é uma pessoa normal. O médium não é uma pessoa incomum, não é uma pessoa anormal aqui na Terra. E aí ele acrescenta: trata-se de personalidade encarnada com obrigações de render culto diário à refeição, ao banho e ao sono comum. É uma pessoa comum que tem necessidades comuns, assim como todos nós. Ele diz acerca de refeição, acerca dos cuidados em relação ao corpo físico, e ainda ele diz que ele tem obrigações a cumprir junto à família, trabalhar e repousar, respeitar e ser respeitado. Não guardarás o talento mediúnico à maneira de enxada de luxo que a ferrugem carcome sempre, mas evitará a movimentação intempestiva de suas faculdades, tanto quanto o ferreiro preserva a bigorna. Então aqui ele fala que a instrumentalidade mediúnica, ou este talento mediúnico, ele não pode ser guardado como ou a maneira de uma enxada de luxo, porque uma enxada ela vai enferrujar. Assim é o talento mediúnico. Ele não pode ser enterrado, assim como Jesus nos falou lá na parábola dos talentos. Este talento mediúnico, quando você o detém provisoriamente, é para ser utilizado com responsabilidade, principalmente para a sua própria iluminação. E aí ele acrescenta que o médium ele precisa cooperar com satisfação no esclarecimento dos problemas da vida junto aos estudiosos sinceros. Todavia, não entregará seus recursos psíquicos à curiosidade malsã dos investigadores sem consciência, detentores de leviandade incurável, a pretexto de colaborar com os cientistas do clube dançante que vazam comentários acadêmicos entre um sorriso de mulher bela e uma dose de aguardente rotulada de uísque. Então aqui ele nos chama a atenção que o talento mediúnico não é para ser explorado desta forma. Assim como Chico Xavier, por várias e várias vezes, ele foi motivo de estudos, de pesquisas científicas. Então aqui ele fala que isto não pode ser feito e não pode ser permitido seja feito. E ainda ele acrescenta que esta é uma definição sintética. É uma definição sintética, sem sombra de dúvida, porque a definição de forma mais ampla nós a encontramos em O Livro dos Médiuns, aquele manual que nós temos à nossa disposição, que foi organizado por Kardec, que faz parte da codificação espírita, O Livro dos Médiuns, que traz ali todo o roteiro, não como você se tornar médium, mas na forma de orientação, como melhor utilizar a instrumentalidade ou o talento mediúnico, porque não tem uma receita de bolo pronta e acabada como ser médium. E aí ele acrescenta que esta é uma definição sintética que me compete fornecer de passagem. Entretanto, já que você se refere ao amor que assegura consagrar ao espiritismo edificante, conviria sondar a sua própria consciência. Realmente, são inúmeros os companheiros que se precipitam da tarefa mediúnica ao resvaladouro do desencanto e do sofrimento, como andorinhas de voo alto atiradas, semimortas do firmamento ao bojo escuro do abismo. Vemos, no entanto,
que se os pássaros algumas vezes descem ao círculo tenebroso sob o fascínio de perigosa ilusão, na maioria dos casos caem mutilados sob golpes de caçadores inconscientes. Então aqui ele faz estas referências simbólicas, fazendo este paralelo entre o médium que não sabe utilizar a instrumentalidade ou o talento mediúnico aos pássaros que conseguem voar tão alto e, por um descuido, acabam sendo presas de caçadores inconscientes. Então, assim, ele acrescenta um pouco mais de informações acerca deste tratamento em relação aos médiuns. E ainda ele diz que doloroso é dizer, contudo, quase todos, ele diz que é doloroso dizer. No entanto, quase todos os médiuns são anulados pelos próprios amigos sem maior consideração. Então aqui ele nos chama a atenção que, infelizmente, ainda aqui na Terra, quase todos os médiuns são anulados no serviço por aqueles que se dizem seus amigos sem maior consideração. E se quisermos, e todos nós com certeza queremos buscar e alcançar sempre mais um pouco de esclarecimento, estudemos o livro de autoria de Chico Xavier e André Luiz, que tem como título Os Mensageiros. Nos primeiros capítulos deste livro, Os Mensageiros, nós temos vários relatos de médiuns que caíram na sua tarefa mediúnica aqui na Terra. Então, estudarmos o livro Os Mensageiros, sem sombra de dúvida, que é de grande importância, assim como não podemos deixar de estudar a obra básica em relação à mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, não deixando de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, bem como o Livro dos Espíritos. E aí ele acrescenta ainda que o plano superior traça o programa de trabalho. O plano superior traça o programa de trabalho benéfico e renovador. O funcionário da instrumentalidade, ou seja, o médium, concorda no plano espiritual com seus itens e dispõe-se a executá-lo, mas escancarando a porta do serviço, a chusma de ociosidade adensa-se-lhe em torno. Então aqui ele fala que o plano superior traça o programa de trabalho e você, eu, concordamos com aqueles itens, com aqueles pontos, com aquelas cláusulas do contrato de serviço, mas quando nós chegamos aqui na condição de funcionários da instrumentalidade mediúnica, nós fugimos do serviço. Exatamente isto que André Luiz relata no livro Os Mensageiros, nestes primeiros capítulos, igual tem um capítulo que trata sobre a queda de Otávio. Estudemos este capítulo, a queda de Otávio, que encaixa perfeitamente com essas palavras também de Humberto de Campos. E aí ele diz que quando nós chegamos aqui no corpo físico, isto acontece, nós abandonamos as tarefas. E aí ele diz, esqueçamos a fileira compacta dos investigadores e curiosos que transformam em cobaia o primeiro doente psíquico que lhe cai sob as unhas. As reclamações insaciáveis dos próprios irmãos de ideal são mais venenosas. Identificando-as, somos forçados a reconhecer que o espiritismo moderno, ou os espiritistas modernos, têm muito que aprender acerca do equilíbrio próprio, antes que o primeiro médium com tarefa definida possa cumprir integralmente sua missão. Então aqui ele nos diz que os primeiros que precisam realmente buscar o equilíbrio próprio são os espíritas que não exercem diretamente a mediunidade para que eles possam auxiliar os médiuns ostensivos,
Então ele diz desta forma, dessa necessidade de buscarmos o equilíbrio antes que o primeiro médium com tarefa definida possa cumprir integralmente a sua missão. E ainda ele diz que o intermediário entre os dois mundos, que é o médium, como falamos lá no início, que é este instrumento que serve como ponte, já que médium significa meio ou intermediário, é quem faz essa ponte ligando o plano invisível com o plano visível, ou seja, mundo espiritual com o mundo terrestre. Então ele diz que o intermediário entre os dois planos move-se com extrema dificuldade para entregar às criaturas terrestres a mensagem que é portador. Então ele diz que praticamente todos os médiuns aqui na Terra, eles se movimentam com extrema dificuldade, principalmente por falta de amparo, de apoio, de companheirismo, de entendimento por parte daqueles que dizem estar juntos no movimento espírita. E ainda ele diz, se os adversários gratuitos recebem-no a pedradas de ironia, os afeiçoados principiam por erigir-lhe pedestal, envolvendo-o em grossas nuvens de incenso pernicioso. Então aqui ele fala em relação aos adversários que os recebem a pedradas e em relação àqueles que são afeiçoados, ou seja, que se dizem espíritas ou simpatizantes, mas que fazem talvez coisa pior, que é erguer um trono, erguer um pedestal e colocar o médium lá em cima como se ele fosse uma pessoa diferente, como se ele fosse um Deus. E ainda ele acrescenta que o servidor inicia o ministério, ou seja, o médium, inicia o ministério quase sempre às tontas, embriagado pelo aroma ardiloso do elogio, desregrado. Ou seja, não podemos ficar elogiando, tapinha nas costas em relação ao médico. Não, você é o cara, você é acima do normal, sem você isso não aconteceria. Não, de forma alguma. É uma pessoa comum. Sem a espiritualidade, sim, não tem como funcionar a instrumentalidade mediúnica, porque sem a participação dos espíritos não existe mediunidade. E aí ele diz que dentro, em pouco tempo, não sabe como situar-se. Os adeptos e simpatizantes da causa se incumbem de convertê-lo em permanente motivo de espetáculo. Então, mediunidade não é para ser usada na forma de espetáculo. Infelizmente, muitas pessoas ainda procuram um centro espírita em busca de espetáculo, em busca de ver algo sobrenatural. Mas mediunidade não é sobrenatural, é coisa natural, é da natureza, está aqui na Terra desde que existe ser humano aqui na face da Terra. E ainda ele diz que quando o exibicionismo não se prende à tentação de convencer os vizinhos, fundamenta-se em supostas razões de caridade. Então, muitos utilizam a mediunidade exibindo para os vizinhos para convencê-los a converter, vamos colocar entre aspas, a doutrina espírita. E ainda ele diz que intensifica-se a luta entre a esfera superior, porque a esfera superior deseja beneficiar o caminho coletivo com a projeção de luz sobre a noite dos homens, e a arena terrestre. Então aqui ele diz que intensifica essa luta entre a esfera superior, que deseja o nosso bem, a nossa iluminação, e a arena terrestre. É uma luta constante, onde os homens cuidam de manter com desespero os seus interesses imediatos na carne. E aí ele acrescenta que o responsável direto pela ação mediúnica, ou seja,
o detentor daquela ferramenta física, o médium encarnado que movimenta aqui na Terra, raramente segue marcha regular. Se permanece no serviço do ganha-pão, digno no dia a dia, os companheiros se encarregam de perturbá-lo, chamando-o insistentemente para fora do reduto responsável em que procura ganhar a vida com nobreza e honestidade. Então, o médium, ele não pode usar o talento mediúnico para ganhar dinheiro. Ele tem que ter as suas atividades profissionais aqui da Terra e trabalhar honestamente, de forma nobre e respeitável, para o seu ganha-pão do dia a dia. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Assim nos falou Jesus e continua nos alertando. Mediunidade não é mercancia. Não podemos cobrar nada pelo uso do instrumento mediúnico, porque não é nosso. Sem a espiritualidade, como já dissemos, não existe mediunidade, não funciona a mediunidade. E ainda acrescenta Humberto de Campos: se mostra alguma instabilidade, ou seja, se o instrumento mediúnico mostra alguma instabilidade na realização, improvisam-se tribunais acusadores ao redor dele. Mas se revela perseverança no bem, surge com mais ímpeto o assédio de elementos arrasadores, ansiosos por derrubá-lo. Se permanece no posto, é obrigado a respirar solidão quase que absoluta, de vez que as exigências do serviço se multiplicam por parte dos companheiros de fé, enquanto seus domésticos e afins, em regra geral, dele se afastam cautelosamente por não haverem nascido com vocação para a renúncia. Assim aconteceu com Chico Xavier. Ele foi abandonado quase que por todos os seus familiares, com exceção de alguns. O seu irmão José, que faleceu ou que desencarnou ainda bem jovem, e exceção de uma ou duas irmãs, mas a maioria abandonaram Chico Xavier. Ele teve que, ainda bem novo, ele teve que sair de casa de Pedro Leopoldo e ir para outra cidade, porque a família não suportava, a família não tinha vindo com este espírito de renúncia. E assim como Chico Xavier também era sobrecarregado por tantos que se diziam espíritas, que em muitas situações ele varava a noite trabalhando mediunicamente e até às 3, 5 horas da madrugada, trabalhando mediunicamente para atender a todas as solicitações, ou pelo menos a maioria. Então aqui ele fala que se o médium ele está ali perseverante no trabalho, ele é sobrecarregado e muitas vezes abandonado quase que à solidão completa no serviço. E ainda ele acrescenta da seguinte maneira, que passa a viver, ou seja, o médium passa a viver compulsoriamente a existências alheias, inibido de caminhar na própria rota. Então ele diz que o médium, se ele persevera, ele passa a viver não a sua existência, mas a existência dos outros. Então ele diz ainda que é compelido a ingerir com o almoço fluidos de desesperação, inquietude. Aqui ele usa simbologias, inquietude de pessoas revoltadas, intemperantes, que o buscam ostentando o título de sofredores. E aí, mais adiante, ele diz: se o vanguardeiro, ou seja, se o médium, não retrocede, fustigado pelos demônios da imprudência e da insensatez, e se não se faz presa de entidades maliciosas que o conduzem ao palco da triste figura, cabe-lhe o destino da válvula gasta prematuramente. Então aqui ele fala que se o médium realmente persevera, ele vai desgastar o vaso físico prematuramente, ele vai desencarnar antes da hora, porque a exigência foi tanta em relação ao trabalho que ele desgastou prematuramente a instrumentalidade física. E aí ele diz:
Liga-se o aparelho radiofônico, entretanto, a mensagem chega rouquenha ou não pode enunciar-se. Aí ele está falando da máquina, o instrumento físico, já com problemas, já com doenças refletindo no físico, pelo uso de forma exagerada. E ainda ele diz que a máquina delicada estala e chia inutilmente. A eletricidade, a revelação sonora continuam existindo, ou seja, a comunicação do plano espiritual para o plano físico continua existindo, mas só que a máquina já está estragada pelo uso excessivo. Mas o aparelho complicou-se, não pela lei do uso, e sim pelos golpes do abuso. Então é preciso usar com responsabilidade, sem exagero, sem abuso. E aí ele encerra estas reflexões dizendo da seguinte maneira: ele faz um questionamento: compreende acaso o que eu estou comentando? E aí ele encerra dizendo: a força espiritual e a contribuição renovadora dos missionários da sabedoria vibrarão junto de vocês. Todavia, como se exprimem convenientemente, se os interessados perseguem os aparelhos registradores e os inutilizam através da exaustão e do vampirismo, portadores da enfermidade e da morte? Ou seja, como utilizar, como continuar de forma prestável ou de forma útil este aparelho se nós os depredamos. Então aqui ele termina fazendo este questionamento, que a força espiritual ela continua existindo, continua enviando para nós as contribuições renovadoras. No entanto, os interessados que somos nós, perseguimos os aparelhos, os rádios ou as comunicações radiofônicas, ou estes instrumentos que servem como ponte mundo físico e mundo espiritual, trazendo eles à exaustão pelo uso exagerado ou através do vampirismo, conforme ele usa aqui o termo, e aí ele se torna um instrumento enfermo sem condições de ser utilizado. E aí ele encerra o último parágrafo ainda dizendo: como somos forçados a reconhecer, meu caro, é tão difícil encontrar médiuns aptos a lidarem com os espiritistas do primeiro século de codificação kardeciana, como é raro encontrar espiritistas que saibam lidar com os médiuns. Então é difícil, conforme ele diz aqui, é raro encontrar aqui na Terra aqueles espíritas que saibam lidar realmente com os médiuns, assim como médiuns que saibam lidar com os espíritas. Que possamos refletir sobre isso, meus irmãos e irmãs, e que não sejamos nós estes complicadores na vida destes que estão com a missão da mediunidade no meio espírita ou não, porque mediunidade não é da doutrina espírita. Mediunidade é do espírito que está ligado ao instrumento físico, apto a receber estas comunicações de renovação para todos nós, iluminação dos nossos caminhos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.